é o Novo Testamento de carreirinha. Hoje, Hebreus, capítulo 13. Recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. Recebendo nós um reino eterno, invisível, indestrutível, inabalável, retenhamos a graça que nos foi dada como graça, ou seja, favor imerecido, sem barganhos. Retenhamos a graça, pela qual, por cuja graça, servimos a Deus de modo agradável. Para servir a Deus de modo agradável, só se for sem justiça própria, sem jactância, sem arrogância, sem autossantificação, quebrantadamente, porque recebemos um reino de graça. Retenhamo-lo mantidos em graça quebrantada e humilde. Só assim servimos a Deus neste reino, de maneira que lhe seja agradável e com reverência, que é a reverência dos que acolheram o que não mereciam, e santo temor, porque foram santificados por uma ação superior e não por justiça própria, sabendo que o nosso Deus é fogo consumidor, que na presença dele o lixo da nossa presunção será todo queimado. Seja constante, portanto, o amor fraternal, porque isso é viver retendo a graça. Viver retendo a graça, servindo a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, significa existir em constante amor fraternal. Significa não negligenciar a hospitalidade, o acolhimento, a misericórdia, a compaixão, a inclusividade, pois alguns, praticando essa atitude, sem que o soubessem, hospedaram, acolheram, caminharam, ficaram amigos de anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, especialmente dos injustamente presos, mas lembrai-vos de todos os privados de liberdade, como se presos estivesseis com eles, especialmente aqueles cuja liberdade foi tirada de maneira injusta. Lembrai-vos dos que sofrem maus tratos, espalhados pela terra e à sua volta, e bem proximamente de você, há muita gente sendo maltratada. Lembrai-vos desses, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os encarcerados ou fosseis os maltratados. Esse é o espírito do Evangelho, e quem quer ser de Deus tem que aprender a ser assim. Senão nunca o será. Digno de honra entre todos seja o casamento, o verdadeiro casamento, casamento de amor, de respeito, de fidelidade, de carinho, de amizade. Seja honrado por todos, estimulado por todos, preservado por todos, louvado por todos. Porque é dessa célula saudável que tudo mais se deriva na promoção do significado da vida humana. Portanto, digno seja de toda honra, toda digna relação conjugal, bem como seja digno de honra
o leito sem mácula, o casamento sem traição, sem adultério, sem engano, sem mentira. Porque Deus julgará os impuros e Deus julgará os adúlteros. Não por causa do seu erro moral, mas eles mesmos já receberam o juízo de Deus em si mesmos, porque o juízo de Deus é segundo a verdade. E aquele que deliberadamente pratica essas coisas já chamou sobre si o juízo da própria verdade. Seja a vossa vida sem avareza. Sem avareza, não seja avaro. O avaro receberá de Deus aquilo que não dá ao próximo. Nada. Contentai-vos com as coisas que tendes. Sede felizes com o que o trabalho das vossas mãos realiza. Porque Deus tem dito: de maneira alguma eu te deixarei, nunca jamais te abandonarei. É isto que vale. Esta é a tua segurança, é a convicção nesta promessa, e não naquilo que tu possuis, que os homens roubam e as traças corroem. Assim, afirmemos continuamente: o Senhor é o meu auxílio. Não temerei. Que me poderá fazer o homem? Deus é comigo. Lembrai-vos dos vossos mentores, dos vossos instrutores espirituais, dos vossos guias, dos vossos mestres na sabedoria da palavra, os quais vos pregaram o Evangelho, e considerando atentamente o fim da vida que muitos deles já tiveram, imitai a fé que possuíram, para sede firmes, para que sejais firmes e inabaláveis até o final das vossas existências terrenas. Jesus, o Cristo, ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. O Evangelho não muda de geração em geração. Muda tudo à nossa volta. O Evangelho carrega um conteúdo eterno, imutável e não adaptável. O ensino puro e simples de Jesus é absolutamente universal e transversal e transversico e transcósmico. É para homens, anjos, principados, potestades e poderes. É para ontem, é para hoje e é para sempre. É amor, é justiça, é verdade, é paz, é fidelidade, é graça, é compaixão, é mansidão, é domínio próprio. É o melhor que o homem pode ser. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Isso é tolice, é perda de tempo. Em Jesus ninguém viu isto. Portanto, não vos deixeis envolver por doutrinas várias, esquisitas, por novidades, por pseudo-revelações, porquanto o que vale, o que tem valor diante de Deus, que é só o que importa, é estar o coração confirmado com graça, retendo a graça em quebrantamento, e não buscando falsas santificações baseadas em doutrinas, por exemplo, de dietas alimentícias, ou de abstinências de determinadas práticas que Deus criou para serem praticadas com saúde e com ação de graças. Porque essas coisas nunca tiveram proveito para aqueles que com elas se preocupam.
só produzem neuróticos, não santificam o ser. Nós, todavia, possuímos um altar diferente, do qual não têm direito de comer os que ministram nos altares da religião, nos altares da presunção, nos altares da justiça própria, nos tabernáculos da arrogância humana. O nosso altar não está erguido nos edifícios da presunção religiosa, mas apenas no coração. Pois aqueles animais do templo antigo de Jerusalém, cujo sangue, nos dias em que o templo existia, era um sangue trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, como propiciação e cobertura pelo pecado, tem o seu corpo queimado fora do arraial, fora do acampamento, fora dos muros. Foi por isso também que Jesus, como o grande sacrifício eterno, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, não sangue de outrem, mas pelo seu próprio, sofreu fora da porta de Jerusalém, fora do arraial, como Cordeiro eterno de Deus. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque ele não será encontrado nunca mais no tabernáculo da religião. Ele foi erguido fora. A santificação que ele oferece é para ser vivida quando nós vamos ao encontro dele na vida, no mundo, e aceitamos o seu discipulado e carregamos o seu vitupério, o seu ensino, mesmo que seja considerado um vitupério por outros. Na verdade, fazemos isso com espontaneidade porque sabemos que não temos aqui cidade nenhuma permanente, coisa alguma nos é permanente. Ao contrário, vivemos assim porque buscamos o que há de vir, o que há de ser, o que é eterno. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome, que praticam o Evangelho, que vivem o seu amor. Esse é o louvor, esse é o culto. É isso que Deus chama de adoração, é viver assim. E, portanto, se viveis assim, é consequência que não negligencieis sob hipótese alguma a prática do bem, nem tampouco a mútua cooperação. Quem quer que vive essa vida que é um louvor a Deus, só o faz porque não negligencia a prática do bem e a ajuda mútua, a solidariedade, a misericórdia, a mutualidade. Pois esses são os sacrifícios espirituais que Deus considera: a cooperação, o amor fraterno, a prática do bem. Essas são as coisas com as quais os céus se comprazem. Obedecei os vossos mestres, os vossos guias, esses que se entregam ao Evangelho, que vivem coerentemente com o Evangelho, que não abusam de ninguém, que apenas mostram o caminho da verdade. Obedeçam essa instrução do amor, segundo Cristo, segundo o Evangelho, e sede submissos para com esses que são submissos para com Deus, para com o Evangelho, e que praticam humildemente o amor de Deus, sem serem senhores dos homens e nem buscarem um lugar de autoridade tirânica na vida de ninguém. Pois eles fazem isto velando por vossa alma, como quem fica a noite inteira ao lado da cama vendo se você passa bem, como quem deve prestar contas, como quem tem a responsabilidade
de podendo cuidar de você, fazê-lo de maneira atenciosa, como um médico atende alguém que precisa de ajuda, que convalesce. Portanto, obedeça a esse que obedece a Cristo, para que Ele cuide de você com alegria, e não gemendo, porque isto não tem nenhum proveito para você. Ao contrário, se o que Ele ensina é Evangelho, pratique, você receberá o bem do Evangelho, porque o Evangelho dá o fruto de si mesmo na vida daquele que o pratica. E orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver de maneira digna. Orem por nós, essa é a nossa intenção, é passarmos pela vida com uma boa consciência e vivermos condignamente. Rogo-vos com muito empenho, que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído o mais depressa possível, porque eu estou aqui num lugar de privação e de distanciamento de todos vocês, isolado pelo contingenciamento desse estado de prisão. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer de entre os mortos a Jesus, incorruptível de entre os mortos, Jesus nosso Senhor, que é o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, que está feito, consumado, e ninguém muda. Sim, que Ele vos aperfeiçoe na prática de todo bem, para cumprirdes a sua vontade, porque a vontade de Deus é que pratiqueis todo o bem do amor, da verdade, da justiça e da paz. E assim esteja Ele operando em vós o que é agradável, e assim opere em vós o que é agradável diante dEle. Por Jesus o Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação que vos trago, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente, porque eu teria muito mais a dizer sobre tudo isso. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, eu vos verei. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos. Os da Itália, onde eu estou, vos saúdam. A graça, a única graça, eterna e imerecida, seja com todos vós, desde agora e para sempre. Esta foi a leitura da carta aos Hebreus, feita de carreirinha, para mim e para você. VMVTV, o canal é você.